Kylian Mbappé, simplesmente um dos jogadores mais extraordinários do futebol atualmente. Um jogador que desde que surgiu ali no Mônaco já mostrava que tinha um potencial extraordinário. Um jogador veloz, um jogador de muita habilidade e de muita raça. Hoje, aos 26 anos, jogando pelo Real Madrid, ainda é um dos principais jogadores do mundo, apesar de nunca ter vencido até o momento desse vídeo uma bola de ouro. Muitos fãs do futebol, inclusive, falam acerca disso, né? De, poxa, o Mbappé até hoje não conseguiu uma bola de ouro. Infelizmente, também um jogador muito criticado pelos brasileiros, sul-americanos e até mesmo alguns europeus, justamente pelo que aconteceu lá na França, onde simplesmente talvez seu ego foi muito forte e ali a relação entre Messi, Neymar e Kylian Mbappé começou a ser afetada. Muito disso por conta de um ego de um cara que queria ser protagonista. A grande verdade é que nós não sabemos de fato o que aconteceu. O que sabemos é muito pouco e sempre com muita especulação. Mas vamos ser sinceros, meus amigos. Cara, vamos parar de olhar só por esse parâmetro do que aconteceu lá atrás e vamos falar o quão esse cara é um jogador muito diferenciado. Desde que surgiu no Mônaco, sempre mostrou um potencial extraordinário, como eu já havia falado antes. Era um jogador muito veloz, era um jogador muito habilidoso e que já marcava muitos gols. Não à toa, o Paris Saint-Germain foi logo atrás dele, e por conta, obviamente, das grandes peças que tinha, ele chegou em Paris. E se para muitos, aquele jovem que chegava de apenas 18 anos seria ali intimidado, muito pelo contrário. Chegou sentando na janela e mostrando ser um protagonista do clube, ao lado de estrelas e de lendas como Neymar, Cavani, Thiago Silva, Di Maria, dentre outras peças fundamentais e de grande nome dentro do clube. A cada passo que ele chegava, Kylian Mbappé fazia muitos gols e era muito decisivo pelo Paris Saint-Germain. E não somente isso, pela sua seleção também ele conquistava seu espaço e chegava cada vez mais longe. Tanto que em 2018, com apenas 19 anos de idade, já era um dos principais jogadores e protagonistas para aquela Copa do Mundo da Rússia, onde simplesmente a França levou mais um título. E nos anos que se seguiriam, simplesmente e absolutamente astronômico, cada vez mais jogando futebol de muita qualidade e mostrando para o mundo que, de fato, brevemente ele seria um dos melhores do mundo. Meus amigos, vamos ser sinceros em uma coisa, cara. Todo mundo fala da arrogância do Mbappé e do ego que se sucedeu por conta disso. Mas, cara, vamos falar na moral mesmo agora. Quantas vezes dentro de campo ali o Kylian Mbappé era o melhor disparado, era o cara que decidia, era o cara que jogava, era o cara que fazia chover ali de gols pro Paris Saint-Germain, era o cara que tava inteiro para jogar os 90 minutos, é o cara que se doava do início ao final, era o cara que muitas vezes marcava os gols. E assim, cara, quando você vai sempre entregando o máximo e vendo também outros tendo regalias, isso mexe com qualquer ser humano, cara, e isso em qualquer profissão. E obviamente muitas vezes ele entregando o melhor dentro de campo e vendo também as regalias que o Neymar tinha, as regalias que outro jogador tinha, isso incomoda lá dentro. É por isso que quando ele teve a oportunidade também de ser exigente e querer essas regalias, ele de certa forma exagerou. E sendo bem sincero, cara, teve muitos momentos em que ele exagerou e errou feio, mas a grande verdade é que o intuito desse vídeo nem é falar sobre isso, mas é que muitos torcedores, não só brasileiros por conta do Neymar, mas no mundo inteiro, criticam o Mbappé e não gostam do cara e começam a tratar o cara como um jogador normal, somente por talvez não gostar, não ir com a cara, e isso, cara, é simplesmente inacreditável. A grande verdade é que esse cara sempre foi um jogador muito diferenciado, sempre foi um jogador muito habilidoso, muito veloz, um jogador muito raçudo que entregava o máximo dentro de campo. E isso nós vimos no Paris Saint-Germain durante todos os anos que ele esteve por lá. É claro que teve sim muitos momentos onde ele acabou sendo muito fominha, teve momentos onde ele errava muitos gols, mas sempre foi um jogador também que se doava muito pelo clube.
Assim que chegou no Real Madrid, nós vimos ele tendo ali momentos bons, porém também momentos de adaptação. E teve inclusive momentos onde foi muito criticado, justamente porque parecia não estar se encaixando muito bem. Mas a grande verdade é que hoje a gente já vê claramente ele como um dos principais jogadores novamente do mundo. E pelo Real Madrid tá jogando um futebol espetacular demais. E eu de verdade acredito que isso é somente questão de tempo para ele conseguir a tão sonhada bola de ouro. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Talvez você pode não gostar do Mbappé justamente pelos quesitos, né, de ego, do que aconteceu lá atrás. Tá tudo certo, cada um tem sua opinião. Mas, meus amigos, ninguém decide uma Copa do Mundo como ele decidiu ali em 2018, sendo um jogador comum. Em 2022, ali sendo também, carregando muitas vezes a França nas costas, naquela final, fazendo uma campanha surreal e extraordinária. Ninguém faz aquilo se for um jogador comum. Ninguém vai parar no Real Madrid e recebe a camisa 10 sendo um jogador comum. É por isso que a grande verdade é que mesmo que muitos não gostem do cara, o cara não é um jogador comum, mas é um jogador muito habilidoso e que tem ainda assim muito para mostrar no futebol. São apenas 26 anos de idade. Cara, esse cara ainda tem bastante para entregar, seja pelo Real Madrid, seja futuramente indo para outro clube, coisa que eu acho meio difícil, até porque, é o Real Madrid, lá ele já tem a posição dele, já está 100% estabelecido, a torcida já ama o cara. Então, brother, isso aí pra mim é só questão de tempo, de uma Champions vir, de uma bola de ouro vir. E esse cara, ele demonstra sempre muita maturidade em suas entrevistas, em seu posicionamento, em ser um cara ali que as pessoas olham e veem um atleta de verdade. Isso pra mim é incrível demais e é por isso que eu admiro o cara. É claro que sim, muitas vezes eu já olhei pra ele e falei, velho, que bicho vacilão. Mas a grande verdade é que como jogador de futebol, é um jogador incrível e muito habilidoso. Mas enfim, essa é a minha opinião. Você pode comentar a sua, quero ver aí nos comentários. Que Jesus te abençoe e que você possa ter uma incrível semana. Um beijão pra você. Cara, eu não sei, tô aqui nesse final falando, eu não sei. Se ficou mostrando aqui o cachorro do vídeo latindo demais. Mas enfim, se tiver, tamo junto. Fazer o que, né? Tamo junto, que Jesus te abençoe. Cara, não sei qual tem sido aí as coisas que você tem passado na sua vida, mas independente das lutas, Jesus é muito maior do que as nossas batalhas. Ele tá sempre conosco. Um beijão pra tu. Fica com Deus. É nóis. Assiste outros vídeos aí e falou, rapaziada.